Olá, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, sobretudo, e estejam motivados para essa aula. Então, eu peço que você se empenhe, se dedique nos estudos, sobretudo nessa aula, assista a videoaula até o final e, como vocês sabem, né, sempre é uma alegria, um prazer, uma honra, uma satisfação ter vocês nesse momento na nossa aula. Então, disposição, coragem, vigor e entusiasmo. Eu sou o professor Denilson e quero realmente fazer dessa aula um aprendizado, tá bom? Um aprendizado para vocês. Depois de uma semana é sempre bom nós estarmos de volta com os nossos conteúdos, tá? E como sempre digo para vocês e peço novamente, coragem, entusiasmo, confie no seu potencial, confie em você mesmo, pois você é uma pessoa capaz. Também confie na graça, na presença de Deus na sua vida, né? Deus é a nossa força maior, Ele nos direciona, Ele nos dá força, nos dá coragem, nos protege. Portanto, tenha fé, tenha esperança em Deus e acredite que Ele é uma presença constante na sua vida. Então, sinta a presença de Deus na sua vida, nas suas atividades, nos seus trabalhos, porque Deus, se você acreditar, se você confiar, Ele de fato vai fazer a diferença na sua vida. Então, coragem, entusiasmo, assista a aula até o final. E peço a você, meu caro aluno, minha cara aluna, você que ainda não veio para a aula presencial, eu faço o convite de uma forma muito pessoal. Então, se você estar bem, sua família estar bem, está tudo em paz com vocês em relação à saúde, então você está sendo convidado a vir para a aula presencial. Estamos abertos, disponíveis para lhe acolher e acolher de uma forma muito carinhosa. Você está fazendo falta aqui na escola, certo, alunos? Então, empenho, dedicação, força. A gente sabe que tem os desafios da vida, do dia a dia, mas entenda que você é capaz de superar todas as dificuldades, tá? Porque você é uma pessoa capacitada, você é uma pessoa capaz e você tem Deus, tem Jesus Cristo na sua vida. Então você tem tudo para superar as dificuldades, os problemas e focar nos estudos, focar nas atividades, focar nas tarefas. E dessa forma, tenho certeza que você vai ter muito sucesso, certo? Então, como eu sempre digo, né, conta com o professor aqui, eu conto com você, com o seu empenho, e dessa forma nós vamos crescer juntos, certo? E no final, a alegria vai ser para todos, o resultado vai ser muito positivo. Então, agora acompanhe essa aula e, como eu sempre digo, né, depois você pode interagir com o professor. Certo, alunos? Então, vamos à nossa aula de hoje. Assunto: tempo livre e consumo. Alunos, acompanhem esse conteúdo, página 19 e 20. Ok, alunos? Vamos lá. Como vocês sabem, né, sempre faz a revisão da última aula. Então, vamos lá rever algumas ideias importantes do nosso último assunto da semana passada, rever os temas importantes. Indústria cultural e meios de comunicação. Indústria cultural é uma expressão criada pelos pensadores alemães da escola de Frankfurt para designar a produção artística e cultural em massa, de maneira padronizada. Sua tese tem base num pensamento filosófico iluminista, que valorizava a razão humana, a qual acreditavam ser pautada pela autonomia, pela liberdade, pelo pensamento crítico. Então, de fato, a escola nasceu com esse objetivo, né? Uma percepção crítica diante da realidade e diante da indústria cultural, do sistema capitalista
e dos meios de comunicação, tá? Essa escola vem com esse objetivo de uma visão crítica da realidade. E falar de indústria cultural, nós vamos fundamentar, a gente fundamentou, está fundamentando, né, a nossa reflexão, nossos estudos, a nossa compreensão a partir das ideias de Adorno e Horkheim, tá? Então acompanha aí o que esses especialistas, esses sociólogos pensaram e entenderam sobre a indústria cultural. Para Adorno e Horkheim, o modo de produção fordista, fabricação em série de bens materiais, havia sido estendido também ao âmbito da cultura, tá? Então não é só o produto, é só a produção de produtos, não, também se estendeu à cultura. Essa tendência já se esboçava no século XIX, contudo, a produção de uma cultura em larga escala alcançou, na segunda metade do século XX, século XX, uma proporção nunca antes vista. De fato, é isso mesmo, né? O, o sistema capitalista e tudo aquilo que ele traz consigo, produção, mercadoria, desenvolvimento e, sobretudo, a indústria cultural. Tá? As empresas, as grandes grandes corporações estão produzindo em série, em grande escala, para a população consumir cada vez mais. Então, esse é o que consiste de fato a indústria cultural. O iluminismo, como mistificação de massa, nele a ideia básica é de que no capitalismo a lógica capital havia invadido todas as esferas da nossa vida. Então, aluno, se você não tem a possibilidade de destacar isso no seu material, por favor, destaque. A lógica do capital havia invadido todas as esferas da vida, no âmbito da cultura, o cinema, o rádio, a indústria fonográfica e as revistas de grande circulação passaram a produzir industrialmente os bens culturais. Então é aquela ideia que a gente sempre fala, né? Nesse momento, a indústria, as empresas estão produzindo, fabricando tudo aquilo que a gente vai consumir, seja do ponto de vista de vestimentas, alimentos e também no âmbito da cultura. O livro que você vai ler, o filme que você vai assistir, a peça teatral que você vai assistir, vai apreciar e tudo mais. Tudo isso está sendo produzido, né, para ser consumido, vamos dizer assim, pela população. Legal, né? Muito boa esse entendimento. A razão é que, para Adorno e Horkheim, o modo de produção fordista, aquela fabricação em séries de bens materiais, foi estendido à produção em larga escala no âmbito da cultura. Tá? Isso aí a gente já... Vamos ler. Essa tendência já se esboçava no século XIX, fato demonstrado no exemplo dos romances de folhetim, mas isso não era nada se comparado à magnitude que a produção de cultura alcançaria na segunda metade do século XX. Uma das teses centrais de Adorno e Horkheim sobre a indústria cultural é que ela trabalha com fórmulas para facilitar o consumo de seus produtos, sem exigir dos consumidores muita reflexão. Aluno, se você também está com seu material aí, não destacou esse termo, destaca porque isso aí é muito importante. Então, a indústria cultural não está preocupada em fazer você pensar, refletir, analisar a realidade. Ela quer que você seja uma pessoa que vai simplesmente consumir, porque tudo já está pensado, tudo já está feito para você, tudo bonitinho, tudo perfeito, e você não precisa pensar. Então, foco nesse detalhe aí, atenção para esse detalhe que é muito importante. Isso é diferente no caso das grandes obras de literatura, da música erudita e da pintura. Essas últimas exigem que as pessoas pensem,
pensassem retirando-as do comodismo. Então, tá aí uma orientação muito boa, né? A gente vive num mundo em que tudo é facilitado para a gente. Tanto que os objetos que a gente compra, muitos deles já vêm com controle, para exatamente facilitar e nos colocar numa postura de comodismo, de ser, é a forma que, a expressão que sempre a gente usa, né? A lei do menos esforço. Porém, isso nos coloca, vai nos, vai nos tornando pessoas cômodas, pessoas que sem muita percepção crítica da realidade, porque nós somos influenciados praticamente a não pensar, porque tudo já está pronto para nós, tudo já está feito e a gente só vai consumindo cada vez mais. Aquilo que realmente nos tira do comodismo, que é ler uma obra de literatura, fazer uma pesquisa boa, tá? Aquilo que vai realmente nos dar uma outra percepção de realidade. Isso é mais difícil, as pessoas não querem ter esse sacrifício, as pessoas querem tudo muito fácil, tudo pronto, né? Isso é uma característica e são as fórmulas da indústria cultural. De fato, a indústria cultural quer fazer de nós pessoas que só realmente consumam. É por isso que tem um termo consumismo, né? Consumismo, que é o consumir de forma exagerada, sem pensar, sem refletir e tudo mais. Vamos lá. A indústria cultural não interessa fazer repensar, tá aí, né? Tudo que eu já comentei, né? Mas apenas manter os seres humanos afastados de qualquer ação que os leve a sair do sempre igual, tá? Aquele detalhe, né? Tá todo mundo na moda, tá todo mundo usando isso, esse produto também eu vou usar, tá? Todo mundo compra os produtos que são novidades e todo mundo compra aquilo que está em promoção, tá? Infelizmente, a indústria cultural quer fazer a gente pensar assim, sempre igual. Para que os produtos culturais sejam vendidos, eles devem ser divertidos e não provocar angústia e incômodo. Os produtos, filmes, fotografias, novelas, romances, padronizados, devem ser preparados de modo que não exijam dos consumidores mais do que a sua entrega total às emoções facilitadas por uma forma fácil de expressão. Então vocês percebem, né, que tudo que a gente vai comprar, tudo que a gente vê é feito de forma muito perfeita, né? Não existe erros, vamos pensar assim, tá? É tudo pensado de forma muito, é tudo feito de forma muito detalhista para passar para as pessoas talvez o mundo perfeito, o mundo onde tudo possa ser, que não há erros, né? Que não há falhas. Então, e tudo é feito dessa forma, para exatamente a gente, para nos iludir de fato, porque a gente vai ver que a realidade não é nada disso, né? A realidade é bem diferente. Em outras palavras, a ordem desse gênero de cultura, que obedece às fórmulas sempre iguais e conhecidas, não é questionar, apenas deixar-se envolver. Então, tá aí, ó. O objetivo não é questionar, não é refletir, não é incomodar. Vamos fazer que é para realmente a pessoa se envolver em tudo que a gente está fazendo, tá? A pessoa se envolve e não questiona, não critica e acha que tudo é bonito, tudo é maravilhoso. Mas na realidade, como vocês sabem, a realidade é outra, né? É outra. Então tá aí uma pequena revisão do nosso último assunto. Espero ter contribuído mais para você entender o assunto da aula anterior. Vamos agora para
o assunto da aula de hoje. Acompanhe aí. Tempo livre e consumo, página 20. De certa forma, nós vamos dar continuidade ao conteúdo, né? Indústria cultural, tá? Você já percebe que o que você faz no tempo livre, no seu tempo livre, né? Vai para o shopping, vai consumir, né? Vai comprar e tudo mais. Então, a lógica do mercado capitalista, o sistema capitalista realmente invade toda a nossa vida, né? Dificilmente a pessoa fica no seu tempo livre, dificilmente vai ler uma obra de literatura, dificilmente vai ler O Mundo de Sofia, que é um livro muito bom, que eu indico para você. No seu tempo livre você pode adquirir esse livro e ler O Mundo de Sofia, que é um romance, uma literatura muito boa, que te garanto que vai trazer muito aprendizado para você. Tá, alunos? Então é só uma, uma orientação, uma dica do professor Denilson. Então, foca aí nessa dica aí que você vai aumentar o seu intelecto, vai fazer você adquirir mais conhecimento, ponto de vista da cultura, da aquisição de conhecimento e tudo mais. Vamos lá no nosso conteúdo. Aí, o texto diz o seguinte: as mercadorias padronizadas pela indústria cultural são consumidas principalmente no tempo livre, que Adorno preferiu chamar de tempo de não trabalho. Tá? No tempo livre você não trabalha e, portanto, vai consumir. Né? A expressão tempo livre supõe que exista outro termo que não existe liberdade. O termo do trabalho, dos estudos, das obrigações. Será que o tempo livre na sociedade capitalista é de fato livre? A pergunta filosófica, né? Faz você pensar. Tá? Será que no tempo livre na sociedade capitalista é de fato livre? Ou você está condicionado a consumir, a comprar, tá? A, entre aspas, a trabalhar para a indústria cultural? Porque quando você consome, se torna um consumidor, você entenda que você, de certa forma, está trabalhando para as grandes empresas, as pessoas que produzem os produtos que você consome. Você está trabalhando, isto é, você está comprando, está fazendo as empresas, as grandes empresas ficarem mais ricas. Tá? Então, por isso a pergunta, né? Por isso a pergunta é muito importante. Será que no tempo livre você de fato é livre ou você está condicionado aí para o shopping ou outro lugar, gastar, consumir cada vez mais? Legal, né? Vamos lá continuar. Nem todas as pessoas podem efetivamente usar de tudo no seu tempo livre para descansar. Multidões de trabalhadores usam seu tempo de não trabalho para ir ao médico, ir a médicos, fazer compras, consertar coisas, limpar a casa, estudar, sem contar sem contar os que gastam horas no trânsito entre a casa e o trabalho. Em cada ação dessas há consumo, com consultas e médicos, na compra de ferramentas, produtos de limpeza, cadernos e mensalidades, gasolina ou passagem de transporte coletivo, etc. Então, de fato, como eu falei para vocês, nós estamos inseridos nesse sistema e posso até dizer que a todo instante estamos gastando, estamos consumindo, né? Isso é algo só para a gente se conscientizar do nosso modo de ser na sociedade capitalista consumista. Tudo funciona como se a pessoa estivesse todo o tempo submetido a uma força invisível, mas muito bem organizada, que lhe dissesse o que fazer e como fazer. Isso é forte e de fato é verdade, né?
Então, grife esse detalhe aí. Tudo funciona como se estivesse todo o tempo submetido a uma força invisível. Qual é essa força, professor? Do sistema capitalista, tá? Que todo tempo, todo instante nós estamos, de certa forma, consumindo, né? E assim é a nossa vida. E que nesse tempo livre, ela participa igualmente, tá? Do circuito do capital. Repõe sua força de trabalho e consome mercadorias e serviços. Isso constituía para Adorno o caráter totalitário. Olha o termo aí para você ficar atento a esse detalhe. O caráter totalitário da vida sob o capital monopolista. Veja só como o capital, o sistema capitalista realmente toma conta de nós, como se fosse uma força repressora, mas de uma forma muito sutil, de uma forma muito ideológica, lembra do termo ideologia? Ele toma conta de nós, como se fosse uma força invisível. Alunos, isso é super importante. Espero que você esteja acompanhando, esteja compreendendo muito bem esses detalhes, né? Esses, essas dicas aí que Adorno está nos orientando e fazendo a gente compreender a indústria cultural, o sistema capitalista de uma forma muito real, muito clara, né? E, portanto, que toma conta da nossa vida como um todo. Poderíamos chamá-la de fetiche da publicidade. Funciona assim: uma praia, um mar de águas verdes e transparentes, um céu azul, coqueiros, pessoas bonitas e saudáveis se divertindo e pessoas se divertindo e um belo carro estacionado na areia. Se você comprar o carro, poderá ter todo o prazer proporcionado pela praia, pelo mar, pela alegria das pessoas. O papel, o apelo ao consumo é duplo, de fato é mesmo, tá? Você vai já ver. O apelo ao consumo é duplo. Aluno, destaque isso aí no seu material. Comprar o carro e consumir as imagens de beleza e alegria. Veja só. Consumo e distinção social. Então, falando do tópico, né? A pessoa no carro, tá aí no seu livro, a gente vai já ver, deixa eu estar mais para frente. Aí, ó, né? Tá aí. A pessoa não comprou só o carro, tá? Estilo de vida que proporciona felicidade, tá? Comprou o óculos, a blusa, o batom que a mulher tá usando e tudo mais. Veja aí, por isso que é duplo, né? É duplo. Então nós somos a todo instante a entrar na cultura do ter. Lembra lá da uma das nossas primeiras aulas? Que às vezes as pessoas podem pensar assim: para eu ser feliz, para eu estar bem, eu preciso ter carro bonito, né? Uma bela roupa, tá? Sair passeando, ir para praia de águas claras, encontrar pessoas maravilhosas. Quando eu tiver tudo isso, eu vou ser feliz, tá? É muito ideológico isso, né? Precisamos ter cuidado e precisamos ter um olhar crítico para tudo isso que a gente está vendo, assim, porque nós estamos inseridos nesse sistema, então é muito fácil a gente entender a vida dessa forma. Para eu ser feliz, preciso ter, cultura do ter, tá? E que a gente viu que o mais importante é o ser. Legal, né? Vamos lá ver o que diz aí. Consumo e distinção social. As imagens publicitárias têm um traço característico, feitas para serem vistas por milhares, às vezes milhões. De fato, é isso mesmo. A publicidade trabalha com esse objetivo. De pessoas, elas parecem dirigir-se exclusivamente a única pessoa, onde uma de suas principais estratégias
uma de suas principais estratégias é fazer com que o destinatário da mensagem se sinta único, individualizado. Ah, isso aqui a pessoa parece que ela me conhece, ela fez para mim, tem tudo a ver comigo, né? Entenda que as pessoas que trabalham nas empresas de publicidade, elas pensam o teu desejo, elas trabalham em cima do teu desejo, do que você gosta. É por isso que a gente costuma dizer, nossa, a pessoa parece que me conhece, ela fez para mim, igual uma música, né? Tenho certeza que você já ouviu uma música e você, nossa, a pessoa realmente fez pensando em mim, ela fez, parece que ela me conhece, porque a letra da música tem tudo a ver comigo, né? É muito comum a gente pensar assim, é muito comum a gente ouvir as pessoas expressando isso, né? Dizendo esse, isso, porque as pessoas realmente trabalham em cima, a publicidade trabalha em cima dos nossos desejos e sabe do que a gente gosta, porque sabe que nós gostamos de ter as coisas, né? E tudo mais. Por isso que tem esse caráter individualizado, tá? Individualizado. Há nas mensagens publicitárias uma magia semelhante àquela do fetiche da mercadoria. De fato é isso mesmo, pessoal, uma bela comparação, né? A pessoa na, nas mensagens publicitárias tem a magia, tem o encantamento, desperta o desejo. É igual o fetiche da mercadoria. A gente vê a mercadoria, o produto ali na vitrine, tá? Desperta em nós o desejo de possuir, de ter. Então, a imagem já mostrei para vocês, né? A publicidade de automóvel não vende apenas seu produto, mas uma ideia de que o comprador se transformará ao adquirir o veículo. Para isso é necessário um lugar paradisíaco e pessoas bonitas a que aparentem bem-sucedidas. Olha só a expressão, aparentem bem-sucedidos. Aí a pessoa vai expressar uma imagem que está feliz, está contente com a tua felicidade. Será que é verdadeiro isso? Né? Verdadeiro? Ou é só a expressão de uma magia, de um mundo ideal, de um mundo perfeito, tá? De alguém que alcançou a felicidade, tá? A gente precisa realmente olhar além das aparências. Acho que a filosofia nesse momento nos ajuda bastante a entender bem essa realidade. Vamos lá, prosseguindo. Tomemos como exemplo aqueles anúncios de TV em que o automóvel a ser comprado passeia sozinho pela cidade. Não enfrenta engarrafamento, não fica horas parado, o motorista não tem razões para se irritar com os outros motoristas. É um mundo perfeito, né? É um mundo muito ideal, mas a realidade é outra. Tem pesquisa que diz que durante o ano o brasileiro fica mais de um mês no trânsito esperando, e assim por diante. É muito tempo que se gasta no trânsito, certo? Pois eles simplesmente não existem. Ora, em toda a grande cidade há um problema comum: o excesso de veículos. A única possibilidade de mostrar o produto é apagar os demais em volta dele. Então, é comercial, é propaganda, né? Mas tudo aí está com a intenção de fazer com que o produto seja vendido cada vez mais. O consumo vai além da satisfação de necessidades primárias. Então, o ser humano hoje em dia não consome só para atender suas necessidades, mas vai além. Tinha para primárias, tinha para as classes abastardas o caráter de ostentação, isto é, significava o poder do dinheiro e da propriedade. Além disso, por meio da ostentação, cada classe social invejava e competia com a outra acima dela.
mas raramente o fazia com as classes que lhe eram inferiores. Para Bourdieu, as diferenças, as diferentes práticas sociais, inclusive aquelas relacionadas ao consumo de bens materiais ou simbólicos, baseiam-se na posição que as pessoas ocupam na estrutura da sociedade. Em outras palavras, elas se baseiam em posição social. A cada posição corresponde determinado estilo de vida. Alunos, grife essa parte aí, tá bom? Resumindo, é tudo isso. A cada posição corresponde determinados estilos de vida. Então, se você tem condições financeiras, você vai ter um estilo de vida melhor, vamos pensar assim. Você vai viajar mais, ou você vai comprar mais, ou você vai ter os carros melhores, melhores transportes, assim por diante. Portanto, um estilo de vida melhor. E assim, de acordo com cada classe, cada classe social, as pessoas vão se comportar de um jeito, vai ter um estilo de vida. Certo, alunos? Então, tá aí, acho que foi muito boa essa explicação, essa aula. Espero ter de fato contribuído para a compreensão de vocês desse assunto, que é o nosso dia a dia, né? É o nosso cotidiano, a gente não pode negar essa realidade que nos faz compreender, né? Nos faz compreender que uma coisa é o sistema, a indústria cultural, outra coisa é o nosso dia a dia, a vida na realidade. É bem diferente do que a indústria cultural propõe, que a publicidade propõe e assim por diante. Fico por aqui, meu muito obrigado. Um grande abraço do professor Denilson e até a próxima aula, se Deus quiser.